Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tawane, o meu Instagram é maiscor_pfv e se você não me acompanha por lá, vai fazer uma visitinha lá no meu perfil, vê se você gosta, começa a me seguir e a me acompanhar por lá também, que vai ser uma alegria te receber lá no meu Instagram. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação entre duas caixinhas de lápis de cor. Eu já fiz isso em outras ocasiões, porém eu costumava fazer a comparação entre um lápis escolar com um lápis profissional. Nesse caso, os dois lápis que eu trouxe hoje, eles são escolares, porém rola uma dúvida entre nós para saber se eles são iguais ou se eles são diferentes, o que eles têm de diferentes. Então, eu tenho essa caixinha aqui desse lápis de cor, que é o Civo, e essa é a famosa caixinha do Tucano. Porém, existe uma outra caixinha que é super semelhante a essa, só que ao invés de um tucano, vem um passarinho, né? Ambos são pássaros, mas aquele outro é um passarinho, né? Mas aquele outro é o que a gente popularmente chama de passarinho. Eu tenho as duas caixas, porém, ou melhor, eu tenho os dois lápis, mas não tenho as duas caixas de fato, né? A embalagem. Como vocês sabem, eu guardo os meus lápis em estojo. Então, a minha caixinha com o passarinho, assim que eu fui acomodando os lápis no estojo, eu descartei a caixinha porque nem me passou pela cabeça que um dia eu ia fazer essa comparação entre as duas caixas. A minha do Tucano eu também joguei fora, porém eu peguei uma promoção uns meses atrás e adquiri essa caixinha para ficar de reserva. Então, por sorte, eu tenho essa caixinha aqui que eu ainda não usei e tá lá me esperando para quando a minha outra caixa for acabando, né? E eu posso ir substituindo os lápis. Eu não conheço ninguém que tenha a caixa do passarinho. Até cheguei a perguntar para algumas amigas, né, para ver se elas me mandavam foto para eu comparar, mas a maioria mesmo, no mundo de colorir, tem essa caixinha aqui, que é a do Tucano. Então, comparações da caixa, eu vou ficar devendo, mas pelo que eu me lembro, eu não lembro, gente, de considerações, assim, para falar sobre as caixas, elas são muito parecidas. Eu também tentei pesquisar na internet onde que estão vendendo esses lápis e, por incrível que pareça, eu tive muita dificuldade de encontrar essa daqui, que é a mais comum. Então, eu encontrei muito mais do passarinho do que a do tucano. Inclusive, deixei link aqui na descrição e do tucano eu não deixei porque eu não achei. A minha primeira eu comprei na Amazon e não tem mais. E essa daqui eu comprei na lojinha da Lívia. Eu também não encontrei mais lá. Então, se você quiser adquirir, né, dá uma pesquisada aí melhor do que foi a minha pesquisa, que pode ser que você encontre. Bom, então, como vocês estão vendo, né, uma caixa de 36 cores. A outra do passarinho que eu vou comparar é igual, tá, gente? 36 cores. O tamanho da mini é o mesmo, que é 4 milímetros. Eles são lápis em formato circular, então é tudo muito semelhante. Aqui atrás dessa caixa, a gente tem essa tabelinha, né, que a marca faz pra gente. Achei muito bacana a ordem que eles colocaram as cores. É uma ordem que eu curti, porque geralmente eu altero. E as mesmas cores que vem nessa caixa, vem na outra. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu tenho armazenado os lápis. Na verdade, não é o armazenamento oficial. Eu guardo eles em estojos diferentes, porém, eu reorganizei num novo estojo para vocês terem uma visão melhor, assim, para ser algo mais didático. Então, coloquei aqui nesse estojo e separei da seguinte forma. Os lápis que estão na posição correta, né, digamos assim, são os lápis da caixinha do Tucano. E esses lápis que estão de cabeça para baixo são os lápis da caixa do passarinho. Esses lápis aqui do passarinho, vou chamá-los assim, tá? A caixa dos passarinhos, os lápis do passarinho, enfim. Esses do passarinho, eles não vêm com identificação das cores. Deixa eu pegar esse amarelo aqui, que eu acho que vai ser mais tranquilo de mostrar. Então, olha só o que acontece. Essa aqui é da caixa do Tucano, né? Essa cor.
e vem escrito, ó, vem lemon, tá vendo? Que é um amarelo limão. Essa etiquetinha sou eu mesma que coloco, porque na minha tabela de cores não tem um espaço suficiente para eu escrever nomes, principalmente se forem nomes grandes. Esse aqui até caberia, sabe? Fazendo uma letra pequena. Mas por via das dúvidas eu etiqueto, enfim, coloco etiquetinha nos lápis que não tem número, né? Que só tem nome. Quando o lápis vem com número, eu mantenho o número, e quando não vem, eu mesma numero. O lápis da caixinha do passarinho não vem com nome, ó, tá vendo? Só vem Civo Vivid e não vem o nome. Então, eu também coloquei uma numeração e, de quebra, coloquei uma etiquetinha com o nome. Para eu saber quais eram os nomes, eu tive que comparar cor a cor com a outra caixa. E vocês vão ver aí no vídeo que eu vou mostrar a tabela, né, que eu fiz comparando os dois, e vocês vão se surpreender, assim como eu. Então, agora, vocês vão ficar com a tabela, e já já eu volto pra gente falar sobre isso. Bom, pessoal, essa daqui é a tabela pronta. Fica tão bonita, né, depois de pronta. Parece assim, imagem de catálogo. Achei muito bacana o resultado. Eu fiz aqui as colunas lado a lado pra gente poder ter uma visão melhor, né, e comparar melhor também. E o que eu fiz? Aqui eu separei caixa tucano, caixa do pássaro, e coloquei os nomes aqui, ó.
Então, eu olhei de acordo com o que tava lá na caixinha, peguei a colinha, né? Me aproveitei dos dados que já tinham lá, fiz na mesma ordem da caixa e depois só vim preenchendo. Como vocês podem ver, gente, os tons são os mesmos. Porém, tem algumas cores que a textura muda, a maciez muda, a quantidade de cera. Olha aqui esse vermelho, ó. Foi a cor que eu mais... Deixa eu ver se tá focando. Que eu mais notei diferença. O vermelho da coluna da direita, olha como ele é mais intenso, porém ele é bem encerado. Então, assim eu fiz a tabela e eu percebi uma coisa. Eu não sei se uma das minhas caixas veio com algum defeito ou se é assim mesmo. Porém, quando chegou aqui no verde, esse green e esse pine, as cores se inverteram. Esse seria esse e esse seria esse. Como se a gente fizesse um X. Por isso que eu coloquei essas bolinhas aqui. Aí, na hora, né, de etiquetar, eu coloquei a etiquetinha certa. Então, por exemplo, aqui eu coloquei pine e aqui eu coloquei green. E na hora de colorir o desenho, eu também respeitei essa nova ordem, porque eu acho que rolou alguma confusão. Então, gente, sobre as cores, ó, vocês podem ver aqui pela tabela que não tem diferença, sabe? Eu achei bem satisfatório e bem legal para quem só tem uma caixinha e não tem a outra. Então, agora, pra gente tirar mesmo a dúvida, eu vou colorir um desenho, vou mostrar pra vocês aqui o livro, que eu já fiz o review desse livro aqui no canal, logo que ele lançou, mostrei todas as páginas dele. Ele é um livro gigante, gente, olha o tamanhão, olha a caixa de lápis perto dele. Ele é muito grande, depois eu me arrependi porque demorou muito pra colorir, mas valeu a pena. Então, eu fiz assim, eu peguei um desenho que ele não é 100% espelhado, tá? Não é idêntico, os dois lados não são idênticos, porém, são muito parecidos e eu tentei dividir de uma forma que eu conseguisse colorir os elementos de cada lado de forma equilibrada. Então, do lado esquerdo, eu usei a caixinha do tucano e do lado direito, a caixinha do passarinho, que eu não tenho aqui. Se eu achar alguma fotinha, eu coloco aqui pra vocês verem. E eu também me esqueci de tirar a foto do desenho enquanto ele estava em branco. Eu vou ver se eu consigo alguma imagem pra mostrar. E se eu conseguir, eu coloco aqui também. E se eu não conseguir, vocês vão ver depois de pronto. Então, agora eu vou mostrar o processo, né, de como foi o colorido. E se você tiver esse livro e esses lápis e quiser reproduzir, eu sempre coloco as cores que eu usei. Ou às vezes você não vai colorir o mesmo desenho, mas quer aproveitar a combinação para aplicar em outro colorido, tá tudo certo, tá, gente? Fiquem à vontade. Dá um trabalhão colocar as referências das cores, é a parte que mais demora na edição, mas eu sei que tem muita gente que gosta e acaba usando, né, essas combinações, então eu sempre tento fazer assim para vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos ficar colorido e depois eu venho aqui fazer as minhas considerações finais, porque eu acho que além da tabela, é sempre bacana fazer mesmo um colorido, pra gente ver na prática a mistura de cor, se aceita camadas, como funciona o branco e todas aquelas coisinhas que a gente já sabe. Então, vamos ver como que é o colorido, como é ele no papel, né, de fato, aí entrando em ação, e eu já volto pra gente se falar. Oi, gente, tô aqui de novo. Vim dar um recadinho que na hora que eu fui editar a parte do colorido, eu percebi que algumas partes foram excluídas. Não sei o que aconteceu, eu tive que fazer uma limpeza no meu celular e provavelmente alguns arquivos foram excluídos por engano. Então, vocês vão notar uma falha na sequência, tá, do colorido. Tiveram algumas partes que não vão estar aí, então vocês vão perceber aí esse vácuo, mas no geral, a maioria das partes tá aí e eu acho que vai dar para entender, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá no direct do Instagram que eu respondo, beleza? Então fiquem aí com o colorido.
Bom, pessoal, aqui tá o colorido pronto. Meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça quando eu escolhi um livro tão gigante? Ainda mais assim, né, pra colorir com um lápis, que não é tão fácil de trabalhar, dependendo da folha, dependendo da área, se é grande, se é pequena. Enfim, deu muito trabalho, então, ó, valorizem o vídeo. Foram dias fazendo esse colorido, cada dia fazendo um pouquinho, mas no fim deu certo. Então, só recapitulando, o lado esquerdo foram feitos, né, com o lápis da caixa do tucano e o lado direito do passarinho. Olhando aqui o todo, se eu não falasse nada para vocês, dificilmente vocês iam pensar que eu usei lápis diferentes, né? Eu falo por mim mesma, porque eu achei muito parecido o resultado. Então, são pequenas coisinhas que eu notei de diferença. E é engraçado, gente, que não são diferenças que eu posso falar que foi da caixa inteira. Vocês lembram que lá quando eu mostrei a tabela eu falei do vermelho? Aqui eu não usei vermelho, porém, aquilo que aconteceu com o vermelho, eu percebi com outras cores também. Então, por exemplo, tem cores dessa caixa que eu achei mais pigmentadas, e a mesma cor nessa caixa eu achei menos pigmentada, algumas aqui eu achei mais encerada, aqui menos, e por aí vai. Porém, no geral, se eu tivesse que escolher uma caixa hoje, eu escolheria a do passarinho, por incrível que pareça. Porque pro meu estilo de colorir, pra minha mão mais pesadinha, pro que eu gosto de fazer geralmente nos coloridos, eu acho que a caixa do passarinho me serviria melhor. Porque a caixa do tucano, ela é mais encerada. Então, ela é mais difícil de misturar, de construir camadas. Então, eu senti mais dificuldades nesses aspectos. Porém, eu achei a caixa do tucano, no geral, um pouco mais pigmentada. Logo no fim do vídeo, eu vou fazer um videozinho mostrando aqui cada detalhe e vocês vão notar essas diferenças que eu falei. Eu acho que vocês vão notar, né? Porque eu notei. Mas como eu disse, no geral, eu achei um resultado bem satisfatório. Achei que elas são muito semelhantes. Então, se você tiver uma e não tiver a outra, não sei se vale a pena investir numa outra. Eu acho que as duas são bem ok. A folha aqui do papel não ajuda muito, ela é mega lisa. E esse lápis não é dos melhores para folha lisa. Eu acho que com textura ele se comporta melhor. Tentei colorir de um jeito mais simples, até porque o desenho é gigante, e eu acho que ficou legal. Espero que vocês tenham gostado também, né? Vou mostrar mais de pertinho o resultado. E é isso. Eu acho que eu não tenho muitas considerações a fazer. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo do Civo. Eu colori o Jardim Secreto com ele, bem quando eu comprei a caixinha há anos atrás. Então, se você tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre esse lápis, dá uma pesquisada aqui no canal, que eu acho que pode te ajudar na decisão de comprá-los ou não. Então, esse vídeo foi muito mais para quem já tem o lápis do que para quem não tem e pensa em adquirir. Mas claro que se você quiser, adquira, porque eles são lápis bons, sim. Não são os meus lápis, assim, preferidos, mas eu acho eles legais. Só que você tem que fazer testes de folha e tudo mais, para ver se a folha que você vai colorir é uma folha ideal para esses lápis. Queria também agradecer, que foi uma pessoa que me pediu esse vídeo, só que eu não sei o nome dela. Ela me mandou mensagem no WhatsApp, mas eu não tenho contato salvo, então eu não reconheci pela fotinho. Se até eu editar esse vídeo eu descobrir o nome, o arroba, eu coloco aqui. Mas queria agradecer pela ideia, eu achei muito bacana. Espero que tenha matado a curiosidade de vocês, porque eu também estava muito curiosa para saber sobre essas diferenças. Mas basicamente, gente, a diferença é que em um tem o nome, né, da cor e na outra caixinha não tem. No mais, assim, eu achei eles bem parecidos e eu acho que independente da caixa que você tiver, você tá com um bom lápis aí em mãos. Então, eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, por favor, deu muito trabalho. E se você puder compartilhar também com outras pessoas que têm essa dúvida, têm esse lápis ou quer comprar, eu agradeço demais e eu vou ficando por aqui. Em breve eu volto com um novo vídeo. Espero que vocês estejam aqui me acompanhando
e vou indo. Então, um grande beijo, fiquem bem e até mais. Tchau, gente!